A gente começa o meio-dia falando sobre um reajuste no preço da gasolina e do diesel, como diria Chico César naquela música que é cantada por Elba Ramalho, né? Veja, meu bem, gasolina vai subir de preço. O resto da música eu não quero nunca mais ter endereço, mas essa parte a gente esquece. O que aconteceu? A Petrobras anunciou, e o reajuste começa a valer hoje, quarta-feira, dia 16, aumento no preço tanto do diesel quanto da gasolina vendido às distribuidoras. Então, o que a gente vai ter de reajuste? No caso, o litro da gasolina terá uma alta de 41%, de 0,41 centavos, e vai chegar a R$ 2,93. Percentualmente, a gente está falando de 16% a mais. Lembrando, no preço vendido pela Petrobras às distribuidoras. Já o litro do diesel vai subir em 0,78 centavos, então vai passar para R$ 3,80. O percentual do diesel é maior, chegou a 27% esse reajuste. Em um comunicado, a Petrobras disse que estava no limite operacional, ou seja, tinha segurado bastante os preços antes de fazer esse reajuste. A empresa também justificou a decisão pelos reajustes que houve no preço do petróleo, isso no cenário internacional. Por fim, e agora é a parte que interessa a mim, a você que está me ouvindo, quanto que essa gasolina vai chegar para a gente, consumidor? Bom, de fato, vai ter sim, deve ter sim, um reajuste na bomba, que é o que a gente chama aquele valor dos postos. Só que a estatal disse o seguinte, aí a gente abre aspas para a nota da estatal, que é: o valor efetivamente cobrado ao consumidor final nos postos é afetado também por outros fatores, como imposto, mistura de biocombustíveis e margem de lucro da distribuição e da revenda. Ou seja, em outras palavras, a Petrobras disse que esse reajuste agora é responsabilidade dos postos, ele não tem como prever, não tem como dizer quanto que vai aumentar de fato. Eu queria, inclusive, saber, eu não cheguei a passar por nenhum posto quando eu estava vindo para aqui, mas eu quero saber quanto que está a gasolina no estado de onde vocês estão falando. Se vocês puderem dizer aqui em quanto que está esse preço, se vocês já viram reajuste, eu quero saber, que eu também vou dar uma lida aqui e vou comentar. Teve reajuste já? Já tem posto que está aplicando o preço mais caro ou não? O pessoal está achando que os postos estão com preço igual. Vamos descobrir, bota aqui no teu comentário que eu vou ler já já. E, além disso, a gente tem essa disparada de preços na Petrobras para as distribuidoras, só que a gente lembra que, em maio, houve a mudança da política de preços, que era o PPI, a paridade internacional. A gente vai chamar o Otávio Augusto agora, ele vai explicar para a gente do que a gente está falando, por que houve essa mudança e por que houve esse reajuste agora. Otávio já está aqui on. Cadê você, Otávio? Bom dia, Júlia. Bom dia para todo mundo. Bom dia, Otávio. Otávio, a primeira coisa que eu queria te perguntar é o seguinte: Campos Neto, ele chegou a falar sobre essa política de preços e sobre esse reajuste. Foi até num evento da Frente do Empreendedorismo ontem. Ele disse que deve ter um impacto de mais ou menos 40% no IPCA. De que forma esse reajuste da Petrobras pode impactar não só na nossa bomba, no caso, no valor que a gente está pagando lá no posto quando vai encher o tanque, como também em outros serviços e em outros produtos que a gente consome? Olha, Júlia, quando se mexe em preço de combustível, você acaba alterando toda uma cadeia, porque para a comida chegar no supermercado depende do transporte. O ônibus que leva a maior parcela dos trabalhadores brasileiros para ter o seu trabalho depende de combustível. Os caminhoneiros dependem de diesel, de combustível. Então, assim, quando se mexe no preço do combustível, da gasolina, do diesel, já se tem um impacto em todos os setores, porque é aquilo ali que mexe onde mexe na infraestrutura operacional das coisas. A inflação vai ficar um pouco mais alta, como a Júlia disse, a previsão é que suba 0,4%, 0,04%, já entre agosto e setembro. Então, a gente vai assistir o quê? É um aumento geral dos preços de bens e serviços, que é a inflação. A gasolina, gente, não tinha como mais segurar o preço. Estava uma pressão muito grande sobre o governo por causa desse descolamento do preço internacional. Algumas estimativas, as mais confiáveis e a de especialistas do setor, dizem que o preço da gasolina no Brasil, por exemplo, no Brasil,
estava até 20% mais baixa, o preço estava mais baixo 20% do que o mercado internacional. O que é o PPI que o Lula pediu para alterar? A Petrobras seguia, já há alguns anos, a paridade internacional. O que é? Subir o petróleo no mercado internacional, sobe-se aqui também. A Arábia Saudita mexe muito no mercado, a guerra altera muito o mercado de combustíveis, então sempre era um olhar para fora, para baixar o preço da gente. O que o Lula disse? Não, vamos mudar isso, vamos voltar a uma política anterior, que é eu vou chamar de abrasileirar o preço, gente. Que é o quê? O governo, a estatal controla. Isso gera uma série de problemas. Nos últimos 15 dias, pelo menos 2 vezes eu relatei aqui no Antagonista, reuniões do presidente da Petrobras, com do presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, com o presidente Lula, aqui em Brasília, para tratar desse assunto. O que o Jean Paul disse ao Lula? Olha, a gente pode segurar o preço se for uma determinação do governo, mas precisa de subsídio. O que é subsídio, gente? Dinheiro público na estatal, para não desequilibrar as contas, para não degringolar a saúde financeira da empresa. No primeiro momento, houve-se aí essa segurada de preço, já com uma pressão muito grande, até que não foi mais possível segurar. E aí o Jean Paul Prats, novamente aqui em Brasília, conversou com o Lula e disse: vai comprometer a saúde financeira. Olha, a gente assistiu essa mexida de preços na Petrobras e sabe que não dá certo. No governo Dilma isso aconteceu. É uma medida impopular aumentar combustível. Dói no seu bolso, dói no meu, dói no da Júlia, dói no de todo mundo. É impopular, o governo fica impopular. O que mostra agora, qual foi a leitura do mercado? Que Lula não vai repetir Dilma. Dilma segurou o preço para manter a sua popularidade, para não arranhar o governo, mas depois teve que arcar com um preço muito maior, que foi o desgaste da Petrobras, com a saúde financeira muito comprometida, não pagando dividendos, não tendo lucro, com os acionistas todos muito insatisfeitos, com o valor das ações da Petrobras caindo, né, a empresa perdendo valor de mercado internacional. O que a gente vê agora é que Lula está tendo um olhar diferente para o tema combustível. Perfeito, Otávio. Otávio, só mais uma pergunta, e como eu disse, hoje a gente está cheio de convidados no Meio-Dia em Brasília. Eu queria saber de uma coisa. Jean Paul Prates, eu ouvi alguns comentários sobre ele vindo do PT, tem gente que anda meio insatisfeita, porque achava que ele seria mais, como é que eu posso dizer, ele seria uma pessoa mais partidária, enfim. Como é que está a avaliação dele? Você tem ouvido falar dele? Você que anda bastante pela esplanada, tem ouvido falar dele bem, mal? Quem é Jean Paul Prates para o governo que está hoje? Júlia, de fato, o governo, a ala mais radical do governo, e quando eu digo a ala mais radical, gente, é a ala mais ali do coração petista, esperava uma postura mais subserviente de Jean Paul Prates. A gasolina está cara, precisa segurar, vamos segurar. O combustível tem uma reserva pequena, precisa aumentar o preço, vamos aumentar. Esperava esse tipo de comportamento, que não é o que está tendo. Ele tem observado muito o mercado, ele conversa muito com o ministro Fernando Haddad. Haddad ele não pode interferir, por lei, isso na teoria, no preço do combustível lá na Petrobras, chega e fala assim, queremos esse preço. Mas ele conversa muito com o Jean Paul para ter essa calibragem entre o aumento do combustível, que vai causar na inflação, que vai refletir em toda a política econômica. O que eu posso dizer, Júlia, é que Jean Paul tem bons relacionamentos, ele tem um bom trânsito, ele dialoga bem com o presidente Lula, mesmo quando ele leva más notícias, como essa que tem que aumentar e não tem jeito. Evidentemente, Lula não queria que fosse reajustado esse preço, sobretudo agora, no momento que está muito turbulento aqui em Brasília para o governo. Mas teve que acontecer e aconteceu. Só mais um adendo, gente. Hoje, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, voltou a elogiar esse reajuste. Ele disse que foi acertada a decisão da Petrobras e fez um alerta. Não é bom que o Brasil viva um descolamento do preço internacional por um longo período, já dando alertas que, se mexer demais, vai degringolar, vai prejudicar, mesmo quando a gente sente ali no bolso, mesmo quando mexe com a inflação. E essa declaração do Campos Neto foi hoje num evento da Abrasil. Ok, Otávio, como sempre, explicando para a gente o que a gente precisa saber e traduzindo, principalmente, porque quando a gente mexe com muito número, é sempre bom ter uma tradução para saber se é bom ou não. Inclusive, a Petrobras disse que, apesar desse aumento, a gasolina segue mais barata do que estava no ano passado.
Otávio, obrigada de novo pela tua participação, pelos teus esclarecimentos e eu não vou nem dizer volte sempre, porque eu já sei que você volta sempre. Gente, uma boa tarde, bom jornal, Júlia.